Bom, o governo federal termina 2023 com um rombo próximo de 145 bilhões de reais nas contas públicas. Se soma aqui a nossa cobertura o Raul Veloso, que é economista e especialista em contas públicas. Professor Raul, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. E eu vou começar aqui numa posição como jornalista, porque ao longo do ano aí a gente fala aqueles termos que já estão muito habituados no inconsciente coletivo do nosso telespectador, do nosso ouvinte, que é o seguinte: terminou o mês tal e o vilão da inflação foi o tomate, foi a passagem aérea, foi a gasolina, foi a energia elétrica que aumentaram. Mas cá entre nós, né, entre mim, o senhor e as milhares de pessoas que estão nos acompanhando, o vilão da inflação é sempre o governo que gasta mais do que arrecada. Eu estou errado? Não, você está certo. O governo está gastando, não é que ele esteja gastando muito no total, mas ele está gastando mal, no sentido de que mais de 50% do gasto se refere à Previdência. É um item só. E ninguém fala nisso. O próprio governo, eu insisto em chamar a atenção para isso, o governo se cala. Não tem como manter um item tão rígido como Previdência, com o peso de 52%. Ele era, em 1987, 18% do total. Ele subiu de lá para cá para 52%. Aí os investimentos hoje da União são de 2% do total. O investimento em infraestrutura, que é fundamental para a economia crescer. Sabe quanto a economia cresceu de 87 para cá? Algo entre 1% e 2% ao ano em média. Por quê? Porque o gasto está errado. Ele é todo concentrado num item só, que é muito rígido, muito complicado, e já existe uma determinação constitucional para arrumar essa casa, e o governo não faz nada, fica falando em coisas que a gente pode aqui contar e discutir sem tocar no que é essencial. Professor Raul, vou colocar na nossa conversa aqui o Cristiano Vilela, nosso comentarista hoje no Jornal Jovem Pan. Vilela, já te passo a palavra. Professor Raul, boa noite, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Professor, o senhor vê alguma forma do governo conseguir avançar na economia sem que faça um corte significativo no gasto público, especialmente sem que faça uma reforma administrativa, que seria talvez a única forma de cortar esse excesso de penduricalhos, esse estado inchado que nós temos hoje no Brasil? A reforma administrativa não é tão importante como a gente às vezes pensa. O que eu já expliquei, pelo peso do item no total, é que o problema é um excesso de gasto previdenciário. Nós viramos o país onde talvez hoje se gaste mais com a aposentadoria e pensões do mundo. E nós temos de reduzir isso. Tem um passo a passo. Não deveria ter resistência política forte, porque tem um procedimento que não vai penalizar ninguém. Eu, infelizmente, não vou ter tempo para explicar isso. Eu apenas posso lhe dizer que dá para fazer. Está tudo pronto para a gente executar. Não é a reforma administrativa. Lá só vai ter briga e pouco resultado. Aqui, sem briga, nós conseguimos abrir um espaço para o investimento, deixar de ser 2% do total e poder ser até, digamos, 10%, 15% do total. É isso que nós temos de fazer. Não podemos fugir dessa tecla. Professor Raul, é uma discussão quase que mundial, razões diferentes, mas a discussão é quase a mesma. No mundo inteiro se discute agora as previdências, aposentadorias, pensionatos, porque a população mundial está vivendo mais, então a conta não fecha, né? Teoricamente, as pessoas têm que trabalhar mais ou não se aposentar tão cedo. Este é o problema aqui no Brasil. A gente já teve uma reforma nesse sentido. O que mais que está faltando, já que o senhor falou tanto da questão previdenciária, onde mais a gente tem que mexer? Pois é nela que nós temos de mexer,
E a razão é basicamente demográfica e o envelhecimento do sistema, que no início dele não tinha problema, porque as pessoas estavam todas trabalhando, elas geravam receita e havia poucas pessoas recebendo aposentadorias. Agora isso se inverteu. Não só o sistema envelheceu, como as pessoas estão vivendo mais, como você falou. Então, a gente tem de fazer reforma e depois fazer uma capitalização. A solução é capitalizar, quer dizer, guardar recursos ativos para que, no futuro, quando as pessoas se aposentarem, elas tenham um lugar de onde tirar o dinheiro para pagar as aposentadorias. Todo o segredo é como fazer a capitalização. O mundo já enveredou por esse caminho, porque lá nos países da Europa, eu estou falando do mundo mais desenvolvido, nos países mais desenvolvidos, esse problema demográfico e essa história das pessoas viverem mais já aconteceu bem antes da gente. Só que chegou aqui e olha o peso do sistema do governo federal. O gasto representa hoje, era 18% há pouco tempo atrás, hoje é 52%. E veja, nos estados e nos municípios, nós temos uma previdência, eu vou ousar dizer, milionária, que não há em outros lugares. Nós temos entes, são mais de 2.000 municípios que estão esperando o seu equacionamento. E a Constituição manda fazer e nós não fazemos. Só aí é que nós vamos abrir espaço para investir e fazer outros gastos essenciais. E o país está esperando por isso. Perfeito. Professor Raul, o presidente Lula sancionou uma medida provisória das subvenções que altera regras para benefício do ICMS e aumenta a arrecadação federal. A medida provisória, é a principal aposta do Ministério da Fazenda na reta final deste ano para elevar as receitas para o próximo. A estimativa é que a medida aumente em até 35 bilhões de reais a arrecadação do governo. Até que ponto isso ajuda, de fato, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a cumprir a meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024, se é que zerar o déficit das contas públicas é possível em 2024? Eu acho que não será possível, número 1. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não adianta eu querer aumentar impostos, porque os impostos vão drenar o sangue da economia. Eles não são o elemento que está faltando para que o investimento aconteça e aí você gere uma produção maior, uma economia que vai estar produzindo bem mais do que antes. Se eu for pelo lado dos impostos, eu vou apenas identificar de onde eu vou tirar os recursos e esses recursos vão ser usados para quê? Para pagar a Previdência, que é onde o gasto está explodindo. Não é tanto a despesa com o pessoal em atividade. As pessoas acham que é aí, não é. O peso maior é da Previdência. Como eu vou repetir, na União é 52% do total. E se você vai para todos os estados e todos os municípios, esse peso ainda é maior. E nós estamos tomando medidas do lado da arrecadação, que é o lugar errado para mexer. Mexer na arrecadação, aumentar a arrecadação, vai sugar recursos do sistema econômico para, vou repetir, ser direcionado na União, nos estados e não sei quantos mil municípios que já estão adotando o regime previdenciário formal. Esses entes vão usar o dinheiro basicamente para pagar os gigantescos déficits
previdenciários que nós temos. E aí, para onde vai, de onde virá o dinheiro para a gente investir em infraestrutura e fazer o país funcionar bem melhor, numa capacidade maior de prestar esse tipo de serviço? Ele não virá de lugar nenhum, não tem milagre, não vai cair do céu. Nós temos de redirecionar os recursos da Previdência para os investimentos e, em alguma medida, para a saúde, que sempre é um lugar onde há carência, e para a educação. Então, é aí que nós temos de fazer uma mudança e nós estamos perdendo tempo, batendo cabeças apenas com essa fixação na tentativa de zerar o déficit primário, só que o déficit primário ele não vai ser zerado, porque a sociedade hoje, você está vendo essa história aí de aumentar a arrecadação, como nós estamos dando com os burros na água nisso. A sociedade não vai aceitar essa reoneração da folha, é um absurdo. Como é que você faz uma desoneração durante um período, deu um certo alívio, fez o dinheiro sobrar para investir, de repente eu reonero para fazer o quê com o dinheiro da reoneração? Quer dizer, com o aumento da tributação sobre a folha, eu vou gastar basicamente com previdência, que cresce todo ano. As taxas de crescimento dos gastos previdenciários, é uma pena que eu não possa ler aqui, mas é de 8% acima da inflação nos municípios. Olhem que absurdo. Enquanto a economia cresce entre 1% e 2%, há algumas décadas, o crescimento do gasto real da Previdência dos municípios é de 8% para 10%. Não sustenta, não tem como sustentar. Eu preciso arrumar o gasto previdenciário, como eu disse, existe um passo a passo, mobilizar recursos para capitalizar os vários regimes e, quando se espantar, a Previdência está andando sozinha e funcionando autonomamente. E aí o dinheiro sobrará para o que nós precisamos, que é investir. Não há como crescer nem melhorar a distribuição de renda se nós não investirmos em infraestrutura. Eu tenho estudos elaborados fora daqui, na elite dos países, que demonstram que quando nós temos o aumento do investimento em infraestrutura, nós conseguimos simultaneamente fazer a economia crescer e, pasmem, melhorar a distribuição de renda. Isso está documentado estatisticamente. São gráficos que mostram no mundo inteiro isso acontecendo. E aqui nós estamos na idade da pedra lascada. Desculpem a franqueza. Professor Raul, claro que a nossa conversa aqui deixou muitas lacunas, muitas incógnitas, que eu espero ter a oportunidade de conversar com o senhor e tentar responder em 2024. Queria agradecer mais uma vez os seus esclarecimentos, a presença aqui do Cristiano Vilela na nossa conversa. Boa virada de ano e até a próxima. Ok, até a próxima. Deus nos ajudará e alguém um dia fará o que precisa ser feito. Estamos torcendo.